Senis finge alegria quando a filha conta sobre o diagnóstico de Nedim. Dama não entende porque o pai não queria que ela contasse para ninguém, incluindo a própria mãe, e agora se sente aliviada de não esconder isso dela. Senis dissimula que deve ter sido para não dar falsas esperanças a ninguém caso o tratamento não funcione. Dama sabe que o pai vai ficar com raiva, mas Senis promete fingir que não sabe de nada. Seren volta para casa e conta para a avó que estava fazendo a coisa que ela mais gosta, mas não explica o que é, e manda Neriman se preparar para voltar à mansão sozinha e ser sua informante. Seher observa Nedim fazendo terapia e comenta com Semri que ela realmente não é mais necessária naquela mansão para cuidar dele, agora deve se dedicar totalmente ao marido. Semri entende a indireta e sabe que a mãe está supondo coisas entre ela e Sem, então deixa ela perguntar logo o que quer saber. Seher só quer saber porque a filha se preocupa mais com Nedim do que com o marido. Sem chega em casa e Semri debocha que vai ir cuidar dele agora, já que a mãe se incomoda tanto. Semri se aproxima de Sem e pede para ele fingir que vai levá-la para passear, querendo conversar com ele na praia. Nedim fica observando os dois saindo pela janela e se entristece. Senis chega ao escritório e encontra um advogado falando com o marido. Aga dispensa o homem e comunica à esposa que vai anular o poder dela de decidir por Nedim, agora sendo o único responsável pelo sobrinho. Senis se faz de desentendida, mas Aga alega que é por pura precaução, pois precisa se encarregar pessoalmente de absolutamente tudo que envolve Nedim, principalmente o tratamento. Senis sai do escritório e percebe que perdeu seu poder sobre Nedim, que vai se recuperar e desmascará-la muito em breve. Semri exige saber o que aconteceu entre Sem e Seren. Sem também tem algo a perguntar, querendo saber o que Semri sente por Nedim. Semri fica desacreditada dessa pergunta, pois Sem sabe muito bem que ele e a mãe dele são os responsáveis por tirarem a paz dela pelo que fizeram com Nedim, e por isso nunca vai deixar de se preocupar com ele. Sem pergunta se ela continua sendo só uma salvadora de Nedim ou se apaixonou por ele no meio do caminho. Mais tarde, Senis tenta se consolar com o fato de que por enquanto tudo está sob controle. Semri fica no quarto sem saber o que fazer, angustiada pelo que está acontecendo. Seher ajuda Neriman, que não para de reclamar de sua situação com Seren, e pede para Nora parar dessa interpretação de Madre Teresa e mandar Aga enviar alguma empregada para ajudá-la. Seher não pretende dar esse gosto para a folgada. Neriman alega que a ajuda de Seher não basta porque ainda fica com a maioria do serviço de casa, e ainda precisa tomar conta de Seren passando mal. Seher se assusta porque não sabia disso. Neriman finge que Seren pediu para não contar nada que ela caiu no banheiro, mas está tudo bem e já foram ao médico verificar. Seren escuta da porta e vai se deitar quando ouve a mãe chegando. Seher entra preocupada e conta que já sabe da queda, mas Seren dissimula que a mãe está só fingindo preocupação, e em todo caso só quer saber se o neto está bem, não se a própria filha está mal. Seher pega o telefone e liga para Nurten avisando que vai dormir com Seren. Neriman avisa que não tem outra cama para ela, então Seher pede para chamar Sivan para buscar a avó e levar para dormir com ele. As vilãs disfarçam a felicidade do plano concluído. Aga pergunta o motivo de Semri não estar jantando com a família. Sem acha que ela está com gripe. Dama comenta que deve ser por isso que ela não fez um escândalo pela bebedeira do marido. Nurten aparece na sala e Aga pede para ela mandar Seher fazer uma sopa para Semri. Nurten conta que Seher não vai voltar hoje e pediu para mandar Sivan buscar a avó para dormir com ele, já que não queria deixá-lo sozinho. Dama acha fofinho e fica desconcertada com todos olhando para ela. Aga acha ridículo, e Senis toma a liberdade de não mandar buscar ninguém, mas Aga faz ela calar a boca porque vai permitir que Neriman venha assim. Aga termina de comer e se retira. Dama comenta que o pai anda fazendo tudo o que Seher pede ultimamente e se retira da mesa, mas antes pergunta se a mãe não deixou Aga perceber. Senis não responde e deixa Sem curioso, então o chama para conversar lá fora. Aga observa pela janela. Senis percebe discretamente e pede para Sem fingir que não está vendo o pai espiando. Sem pergunta por que o pai anda tão misterioso. Senis revela que ele está tentando esconder o fato de que Nedim tem uma esperança de se recuperar. Sem leva um susto, mas Senis acha incoerente da parte dele, já que se casou com Semri justamente para ajudar que isso acontecesse e agora Aga está fazendo de tudo para concluir a recuperação do sobrinho.
Senis espera que o filho tenha entendido o erro que cometeu, pois já teve uma degustação de como Nedim vai ser tratado quando estiver bem e recuperar tudo o que lhe pertence, deixando os dois na rua da amargura. Sem não quer perder tudo o que tem, mas tampouco quer sair ganhando às custas do sofrimento de Nedim de novo. Senis diz que é tarde demais para ele querer alguma coisa, e agora só resta rezar para Nedim não recuperar a memória de tudo o que aconteceu, então pede para Sem pelo menos fazer Semre não se meter mais na desgraça deles. Semre vai ver Nedim dormindo e relembra o que Sem lhe perguntou sobre seus sentimentos quanto ao primo dele. Semre sente medo de Sem estar certo sobre ela e vai embora. Nedim abre os olhos e para de fingir. Semre volta correndo para seu quarto, enquanto Aga observa escondido. Semre reclama que Sem está a deixando confusa. Sem pede para ela se tocar que Nedim não sabe nada da vida e nem se lembra do que lhe aconteceu pelas coisas que Senis fez para mantê-lo assim. Nedim se revira na cama pensativo. Sem diz que não sabem o que Nedim vai fazer quando melhorar e Semre pode quebrar a cara. Semre se faz de ofendida com a insinuação e alega que está preocupada apenas com o pai de seu sobrinho, não com o homem. Sem imagina que se não fosse isso, ela tentaria ficar com ele. Nedim sai da cama e tenta se exercitar sozinho, então relembra quando Semre estava fazendo aquilo com ele enquanto estavam fugindo e se sente como se estivesse naquele dia no riacho. Nedim relembra também o dia que conseguiu se mexer bastante na piscina e Semre o incentivava, mas se irrita quando lembra que ela disse que sempre estaria com ele. Nedim se esforça e consegue esticar todos os dedos da mão. Nedim faz força para se segurar na cadeira e se colocar de pé outra vez, conseguindo ficar por alguns segundos. Nedim se arrisca e se solta completamente, se sustentando mais um pouco com muita força de vontade, até que escorrega e cai de volta na cadeira, mas fica muito satisfeito com seu progresso. Seher vela o sono de Seren por um momento e se retira do quarto. Seren abre os olhos, cansada de fingir doença. Neriman tenta disfarçar o prazer enorme de voltar para a mansão com Siva. Semre relembra as palavras de Sem mandando ela pensar bem no que sente por Nedim. No dia seguinte, Nurten avisa a Aga na sala que já chegaram os profissionais, e ele manda levá-los para cima. Semre fica reparando Nurten levando duas pessoas para atenderem Nedim e fica curiosa. Semre vê que estão preparando para tirar um pouco de sangue de Nedim e pergunta o que aconteceu, mas ninguém responde. Aga atende uma ligação dos seguranças avisando que acabaram de chegar na casa de Seren. Senis escuta que o marido falou de pegar alguma coisa. Seher serve café da manhã para Seren e vai atender a porta. Os seguranças entram e avisam que vão levar Seren para uma consulta pela gravidez. Seren tenta fugir porque já tinha marcado para a semana que vem, mas é obrigada a ir agora. Seher não entende o motivo da pressa. Seren tenta ligar para seu médico primeiro, mas o segurança não deixa e manda ela andar logo. Senis reclama dos mistérios do marido, mas ele alega que só está fazendo o que todo mundo faz naquela casa. Semre desce para perguntar por que estão tirando o sangue de Nedim, e Senis fica nervosa ao descobrir isso. Seher não para de cacarejar no carro. O segurança não dá bola e só vai devolver o celular de Seren na volta da consulta. Seher se revolta com o autoritarismo de Aga. Aga deixa claro que Semre e Senis não têm que saber de nada relacionado a Nedim porque não tem mais nada a ver com ele, e as manda procurarem o que fazer. Semre pensa que Senis sabe o que está havendo, mas ela ignora e pergunta por Sem, mas não obtém resposta. Aga entra no carro e se prepara para sair para algum lugar que não quer contar para Sem. Sem atende a mãe e avisa que vai sair com o pai para um lugar desconhecido. O carro parte com eles. Semre fica curiosa pelo mistério. Senis vai atender o telefone da casa e escuta Seher berrando, pensando que está falando com Aga, e descobre que ele mandou levar Seren para o hospital. Senis não responde nada para Seher e começa a passar mal, já imaginando o que vai acontecer. Seren fica com medo porque aquele não é o hospital onde ela faz o pré-natal. Aga chega ao hospital com Sem, que continua sem entender porque teve que ir para lá. Semre e Neriman cuidam de Senis com a pressão baixa. Neriman dá um jeito de Semre sair para saber o que aconteceu.
Senis revela para a anciã que Aga organizou um teste de DNA para hoje entre Sem e o filho de Seren. Neriman fica embasbacada com um novo fracasso. Seren e Seer brigam na porta do consultório com a médica, que implora para Seren entrar com ela e fazer um exame muito rápido. Seren aceita ir confiando que não é nada demais. Seer fica desconfiada. Seren passa pelo ultrassom, mas vê uma enfermeira pegando uma seringa enorme e se desespera, porque já sabe o que se faz com uma agulha daquele tipo. Seer vê Aga chegando com Sem ao consultório e encara os dois sem entender nada daquela reunião hospitalar. Nurten chora muito no quarto de Nedin por algum motivo. Semri chega ao quarto e percebe que tiraram tudo o que havia no quarto do cunhado, então pergunta o que houve com ele. Nurten só sabe responder que Nedin foi embora da mansão para sempre. Semri fica sem reação. Um pouco mais tarde, Semri relembra no quarto de Nedin que Nurten contou que Aga tomou essa decisão para preservar a saúde do sobrinho, mas não fazia ideia de onde o rapaz foi morar. Semri vê um papel embolado no chão e chora ao ver que é uma folha do caderno de partituras de Nedin. Semri desce as escadas relembrando sem lhe perguntando se ela estava apaixonada por Nedin. Semri sai da mansão e se joga desolada nas escadas pela partida de Nedin. Sem espera ter uma amostra de sangue retirada pela enfermeira. Seer exige saber o que Sem e Seren estão fazendo ao mesmo tempo no hospital. Aga retruca que ninguém a chamou para estar lá, e repreende um funcionário porque ela não tinha que ser obrigada a vir com a filha. Aga manda Seer fica quieta porque não vai saber de nada antes da hora certa, assim como todo mundo. Sem morre de nervosismo enquanto a enfermeira prepara seu braço. A mulher pede para ele amolecer porque está fazendo força sem necessidade. Sem tira tudo de repente e sai da sala sem deixar pegar seu sangue. Seren sai do consultório após terminar. Aga vê Sem saindo e vai falar com a enfermeira, que explica que o rapaz nem deixou ela tirar o sangue. Aga vai atrás dele e manda levarem Seren e Seer para casa. Sem chega ao estacionamento e pega o carro para fugir. Aga chega logo depois com seguranças e ordena que persigam ele. A perseguição continua pelas rodovias de Istambul, até que Sem desiste de fugir e para o carro. Sem finge que não entende porque o pai quer que ele tire sangue. Aga pergunta por que o filho fugiu se supostamente nem sabe qual exame seria feito com ele. Neriman fala ao celular que não tem ninguém na casa, e Senis conta que também não estavam no hospital onde Seren se consulta. Neriman exige que a vilã dê um jeito porque se Aga descobrir a verdade sobre o pai do filho de Seren, será questão de tempo até todas serem desmascaradas por tudo o que fizeram. Aga explica que descobriu uma coisa bem interessante que Seer não viu no vídeo de Seren agredindo Nedin, pois depois disso ela começou a chorar e espernear gritando o nome de Sem. Aga relembra rapidamente quando viu Seren triste porque Sem ia viajar para longe. Aga conta que até pensou se tratar de um amor platônico de Seren, mas como é melhor prevenir do que remediar, está sendo obrigado a comprovar se os dois não tiveram algo a mais. Sem aceita voltar ao hospital. Aga conta que também mandou fazer um teste com Nedin, e se por acaso for comprovado que ele não é pai de ninguém, exige que Sem seja homem pelo menos dessa vez e assuma o que fez. Seren e Seer são levadas de volta para casa. Neriman fica igual uma tonta na rua até as parentes finalmente voltarem. Seer exige que Seren conte logo o que foi que fizeram no consultório. Seren revela que foi uma coisa que serve para comprovar a paternidade do bebê. Neriman quase sente um treco. Senis para numa rua e quase atende ligação de um segurança, mas encontra Sem passando justamente por lá e se coloca no meio da rua para ele não fugir. Seer não responde nada para Seren e pede que o segurança leve para se encontrar com Aga de novo. Neriman exige saber o que Seren fez para desconfiarem dela de novo. Semri comenta com Sivan o que fizeram com Nedin. Sivan sabe que ela está muito mais preocupado com isso do que Seren e quer perguntar uma coisa para a irmã, mesmo não querendo se meter na vida pessoal dela. Aga chega e entra em casa. Semri vai atrás dele, deixando o irmão no vácuo. Dama questiona o pai por ter tirado Nedin de casa sem ninguém perceber. Aga garante que não precisa se preocupar. Semri pede que Dama diga o que sabe sobre isso, mas ela finge que não sabe nada e vai para sua aula de pilates.
Semri persegue Aga até o escritório e implora para saber para onde ele enviou Nedim. Dama desconversa quando Sivan pergunta se ela sabe algo do sumiço de Nedim e pede que ele a leve para a academia. Sivan se recusa porque não é mais funcionário dela, então Dama pede que ele a leve como concunhado caridoso que é dela. Seniz acha bom que pelo menos o filho não deu a amostra, mas Sem considera que não serve de nada porque vai levar a culpa do mesmo jeito quando sair que Nedim não é o pai. Seniz pergunta por que ele já não confessou tudo de uma vez então. Sem diz que não é tão fácil ter coragem de destruir a vida de todo mundo outra vez e fazer as pessoas que mais ama passarem vergonha. Seher chega na mansão e corre para procurar Aga. Seher para relembrar serem argumentando que Aga quer repetir o exame de DNA porque não confia mais no que Seniz fez, e se ele desconfia até da própria esposa, até ela vai ser envolvida. Nurten encontra Seher igual uma tonta na sala, então ela pergunta por Aga. Semri implora para saber o motivo de Aga colocar Nedim tão longe do nada, pois fez de tudo por ele e se sente no direito de saber. Aga quer saber o que significa esse fazer de tudo. Semri diz que vai contar se ele revelar onde está Nedim, mas Seher atrapalha a conversa. Aga pede para Semri sair porque precisa conversar com Seher primeiro. Aga deduz que Seher suspeita a mesma coisa que ele disserem, mas ela diz que veio para defender a filha de uma acusação tão imoral como a que ele está fazendo em silêncio. Seniz tenta tranquilizar o filho porque ele está supondo desgraças antes mesmo delas acontecerem, e ainda podem agir para impedir que elas sucedam. Sem acha que a mãe só quer ganhar tempo para algo que vai ocorrer de qualquer forma. Seren começa a arrumar suas malas e sugere que a avó faça o mesmo, pois a qualquer momento virão buscá-las para voltar para a mansão de forma triunfante. Neriman acha que a neta está confiando demais, pois mesmo o bebê sendo um neto de Aga por ser filho de Sem, elas vão perder a fortuna que teriam se ele fosse filho de Nedim, que um dia vai se recuperar e fazer as vilãs pagarem por tudo o que fizeram contra ele. Seher acha que Aga está se aproveitando dos erros de Seren para desconfiar de uma indecência dela com Sem, jogando as honras deles na lama e até mesmo a de Semri, que sairia muito humilhada da situação. Aga alega que é por isso mesmo que não disse o que está fazendo, e se Seher veio é porque adivinhou o que é. Seher garante que ele não imagina o que ela vai fazer se essa suspeita chegar a se confirmar. Sem e Seniz voltam para casa em seus carros, relembrando que todas as verdades serão reveladas se deixarem que descubram sobre o bebê. Seher e Semri observam mãe e filho passando pela mansão. Sivan se chateia pelo passeio fresco de Dama, mas ela ainda vai obrigá-lo a filmar os exercícios dela para ajudar a postar no Insta. Sivan fica admirando a foto de Dama no celular, mas coloca a cabeça no lugar porque jamais teria uma chance com ela, e mesmo que tivesse, nunca poderia dar o que ela precisa. Dama volta depois de se trocar. Sivan admira o corpo dela na roupa de academia e fica desconcertado, mas ela nem percebe. Dama se prepara para exercitar, e Sivan fica morrendo de vergonha porque só tem ele de homem no local e ainda parece um tonto. Dama fica de quatro para se alongar. Sivan acha uma falta de vergonha terrível aquela posição. Um personal mega bonitão musculoso e gostosão aparece para cumprimentar Dama. Sivan fica mudo e morrendo de ciúme porque ele é o instrutor de pilates dela, e ainda fica pegando em Dama para ajudá-la. Sem observa Semri e Seher conversando lá fora. Semri justifica sua preocupação por Nedim pelo motivo que todos já sabem, que é o mesmo de quando cuidava dele como enfermeira. Seher vê Sem espiando e pergunta se a filha é feliz casada com ele. Semri desconversa que todo mundo se casa para ser feliz, mas Seher não tem certeza disso. Seher desiste do papo e diz que amanhã volta para conversar com a filha. Aga assiste alguma coisa no computador e fica bastante empolgado, mas fecha quando Seniz entra no escritório. Seniz entrega o celular que o marido tinha deixado em casa e conta que atendeu quando Seher ligou, aí ficou sabendo que eles estavam no hospital com Seren e Sem. Aga deduz que ela já sabe o que era a visita ao hospital. Seniz reclama pelo marido desconfiar do teste de DNA que ela já tinha feito. Aga supõe que ela não assistiu o vídeo inteiro de Seren, e se assistiu está se fazendo de sonsa. Seniz alega que não teve coragem de ver tudo, mas independente disso o marido já está acusando o filho de novo por causa de erros alheios e até ela está sendo acusada de ajudá-lo agora. Aga sugere que a esposa faça um favor para ele. Seniz acha que é ir morar na lua, e Aga ironiza que seria ótimo mesmo,
mas só pede que ela pare de falar desse assunto que acaba com a paz deles e aguarde o resultado sair. Aga manda Senis convocar os filhos e Semri para não faltarem ao jantar dessa noite. Semri pergunta a Sem o que Seher tem contra ele. Senis chama Nurten para perguntar se Nedim está no quarto até agora. Nurten vê que a patroa não está sabendo que o rapaz foi levado para outro lugar que ninguém sabe e não tem mais nada dele na casa. Senis pensa o que o marido está fazendo. Semri sabe que a mãe estava estranha falando de Sem, e ele também não anda muito normal, mas ele desconversa que as coisas sempre foram assim. Nurten entra avisando que Aga pediu para eles não faltarem ao jantar dessa noite. Mais tarde, todos se reúnem na mesa e Senis avisa que Dama está presa no trânsito ainda. Aga decide responder o que todo mundo quer saber de uma vez, então revela que Nedim está morando em Londres. Semri quase se descontrola, mas Sem aperta a mão dela para ela pelo menos disfarçar. Senis fica incrédula que o marido mandou Nedim para a casa de repouso que ela sempre pediu para mandar há tanto tempo. Sem reclama que nem se despediram dele, mas Aga justifica que ele estava cansado e precisava viajar logo. Semri pergunta se Nedim foi por vontade própria ou obrigado por Aga. Aga não responde e manda Sem levar a esposa para passear para esfriar a cabecinha. Semri reclama que seu plano de casamento fracassou se Nedim não estiver mais lá. Sem ainda acha que é mentira e a qualquer hora Nedim vai voltar da clínica onde estiver em Istambul. Semri fica desolada com a ideia de que seja verdade, pois assim seu casamento não tem nenhuma utilidade. Senis reclama que Aga está dando muitas surpresas e não entende porque ele só mandou Nedim para Londres agora e sem avisar, pois se tivesse mandado quando ela sugeriu, nada dessa história com a família Yılmaz teria acontecido, e o marido nem esperou sair o teste de DNA para ter certeza do que está suspeitando. Aga é quem não entende a reclamação, pois agora ele obedeceu o que ela tanto pediu. Senis imagina que o marido perdeu as esperanças de Nedim se recuperar, já que aquele asilo não é clínico e só serve para repouso. Aga finge que não tem por que esperar progresso em Nedim, então não seria necessário mandar para tratar. Senis fica pensativa sobre isso. Neriman pergunta para onde Aga mandou Nedim, mas Seher desconversa e avisa que a sogra pode voltar para a mansão porque pretende dormir com Seren de novo. Seren se retira da mesa fingindo plenitude. Neriman reclama que Seher só vai incomodar a filha com suas reclamações, mas Seher manda a velhota não se meter. Sem chega numa balada com Semri e quer que ela lhe faça companhia, pois não adianta nada se lamentar por Nedim agora que ele já foi embora. Semri não tem motivo para comemorar, mas Sem a obriga a entrar mesmo assim. O casal entra na boate e Sem cumprimenta uma quantidade exorbitante de amigos. Seren e Seher assistem uma novela na televisão, mas Seren percebe que a mãe está mais olhando para ela do que prestando atenção na história e não aguenta mais ser julgada com o olhar, então manda Seher perguntar o que quiser saber. Seher finge que não tem nada a dizer, então Seren vai dormir. Seher só não consegue perguntar mesmo. Seren se motiva a não sentir vergonha e deixar apenas Sem e Senis com a cara no chão quando a verdade for revelada. Um amigo acha curioso que Sem tenha se casado e elogia a beleza de Semri. Uma mulher comenta de longe que a esposa de Sem devia se enturmar mais. Sem pede para Semri agir como ele e a faz tomar uma bebida horrorosa. Sem deixa seu celular no balcão. Seren liga para a avó para saber se Sem está em casa, mas Neriman conta que o carro dele não está. Seren quer saber se Semri ficou em casa. Neriman acredita que sim. Seren procura o contato de Sem. Sem se afasta para conversar com os amigos, enquanto Semri é abordada por algumas mulheres que estão doidas para saber da história do sequestro de Nedim. Semri foge da conversa para atender o celular do marido tocando. Seren pensa que Sem atendeu, então escuta a música tocando e alfineta que ele deixou a esposinha em casa de novo para curtir a noite, mas avisa que isso em breve vai acabar porque ele vai ter que se encarregar do filho dos dois. Seren imagina que ele já aceitou que vai ser papai. Semri revela que atendeu o telefone, e logo Seren percebe a burrada que cometeu e desliga na cara dela. Sem ver Semri usando o celular dele e descobre que Seren estava ligando. Seren acha bom que pelo menos tenha metido Sem em problemas no casamento desde já, pois de qualquer forma todos vão saber tudo em breve. Semri pergunta por que Seren ligaria para Sem,
já que o som estava tão alto que não conseguiu ouvir direito o que ela disse. Sem desconversa. Muitos repórteres veem Sem aparentemente discutindo com a esposa e se aproximam para entrevistá-lo, mas Sem bota Semre no carro e finge que ela só estava ciumenta, então vai embora com ela rapidamente. Seher vai ver Seren dormindo e diz que não consegue perguntar nada para ela porque vai ficar destruída se ouvir a resposta, e mesmo que seja negativa, nunca se perdoaria por duvidar da filha tão amada. No dia seguinte, Senis liga para a secretária para ver se ela ajudou Aga a tramitar a mudança de Nedim para Londres. Ifer envia a confirmação de que o asilo já recebeu Nedim e conta que todo o processo foi bem rápido mesmo. Senis fica bastante intrigada e pede que ela não comente nada com Aga, mas fica feliz porque se livrou do deficiente de alguma forma. Aga pega o carro para sair e confirma que vai fazer aquela visita que o segurança já sabe. Senis nem desconfia que está sendo enganada. Seren liga a televisão para tomar café da manhã e para bem num programa de fofocas mostrando Sem e Semre saindo de uma balada na noite anterior. Seher fica incomodada e desliga aquela palhaçada, mas Seren não consegue parar de rir da cara do casal sendo flagrado discutindo. Seren se enfia no quarto e pensa se Semre não conseguiu escutar o que ela falou, então pega o celular. Sem observa Semre dormindo e recebe a mensagem de Seren zombando que em breve a briga dele com Semre vai ser muito pior do que a que viu na TV. Semre acorda morrendo de ressaca e menciona que já quer mexer com o divórcio. Sem fala sem querer que precisa ser antes de sair o resultado de uma coisa, mas disfarça o que disse e mostra que já até imprimiu o contrato. Semre estranha ele ter preparado tudo antes mesmo dela acordar. Sem desconversa e manda ela assinar logo para agilizar o processo ainda hoje, a não ser que ela tenha enlouquecido e adorado ser a esposa dele do dia para a noite. Semre não dá bola para a piada e assina o papel. Sem pede para ela ser discreta porque não precisam divulgar para todo mundo que se separaram antes do divórcio sair de fato, já que ainda tem uma audiência para comparecer. Sem sai do quarto fazendo gracinha, mas no fundo tanto ele quanto Semre estão chateados. Sem liga para Seren e ela se esconde no quarto para atender. Sem avisa que vai até Seren para conversar e nem deixa ela dizer que não. Seren se preocupa porque a mãe ainda está lá. Sem esconde o papel ao ver Senis, que conta que averigou tudo e Aga realmente mandou Nedim para o asilo em Londres, então pensa que o marido enganou Dama para ela fofocar que o primo estava melhorando, quando na verdade ele seria enviado para longe para não causar mais problemas. Senis quer se encarregar do filho de Sem agora, mas ele conta que já está fazendo o necessário e a mãe só tem que se preocupar em salvar as próprias carnes. Senis espera que ele não esteja fazendo alguma estupidez. Sem se retira, e a vilã diz a si mesma que em breve o bebê vai sumir igual a Nedim. Aga chega numa casa no meio de um bosque, que é onde Nedim realmente está escondido. Aga cumprimenta o sobrinho, mas percebe que ele não dá bola e está olhando fixamente para uma televisão desligada. A médica chama o empresário para conversar em particular. Primeiramente, ela elogia bastante Aga por ter mandado adaptar aquela casa toda para realmente ser um centro de reabilitação particular. Aga pergunta por que Nedim estava desse jeito hoje, pois até então ele estava melhorando bastante já nos primeiros dias de tratamento. A médica conta que Nedim realmente está muito bem, mas hoje viu uma notícia na televisão e ficou desse jeito. Aga reclama pelo descuido, pois até pessoas sem deficiência podem ficar traumatizadas se veem notícias pesadas, mas a mulher explica que assistir filmes e programas faz parte da terapia psicológica e um dos programas de manhã passou uma fofoca da nora de Aga brigando numa balada com ciúmes do filho dele. A médica relembra que estava apenas praticando a fala de Nedim, pedindo para ele repetir a palavra ciúmes, mas ele não falava nada e só ficava olhando incomodado. Aga reclama pela tonta praticamente ter torturado Nedim falando de ciúme se tratando de Semre e Sem. A médica retruca que Aga errou em não ter comentado isso com ela, pois precisa saber absolutamente tudo da vida de Nedim para tratar o psicológico dele, então Aga se envergonha porque é um assunto realmente delicado para eles. A médica exige que Aga fale mais, pois a resistência de Nedim em melhorar pode estar ligada a sentimentos como esse que sente pela esposa do primo, então começa a relembrar um teste que fez com o paciente usando fotos da família. Nedim viu uma foto de Aga e sorriu de imediato, mas logo parecia envergonhado e não quis olhar mais. Para a foto de Senis, Nedim virou a cara e não quis olhar. Para Sem,
Nedim fechou os olhos, e quando viu o rosto de Semri se emocionou bastante de um jeito feliz, e até tomou a foto para ele, que não quis devolver até hoje. Aga vai ver Nedim no quarto, enquanto relembra as palavras da médica dizendo que o amor é muito importante na vida de Nedim, e nesse caso Semri é a pessoa mais importante para ele. Nedim sorri achando que está sozinho com a foto de Semri. Semri começa a escutar alguém assistindo algo num volume muito alto. Dama surge no quarto com seu tablet para mostrar que a cunhada saiu nas notícias com 100 pela saída de ontem. Dama pergunta de qual das 200 piranhas com quem Sem saiu que Semri estava com ciúmes. Semri só relembra que a briga começou por causa da ligação de Seren. Semri não dá bola para as abobrinhas de Dama e vai saindo da mansão, mas antes liga para Seren. Seren deixa tocar porque Sem já deve estar chegando. Sivan aborda a irmã para dizer que viu Sem saindo e quase bateu nele por fazê-la passar vergonha em público, mas como ninguém o considera importante, não quis se meter. Semri fica sem jeito pelo irmão pensar assim. Sivan menciona que vai atrás da mãe na casa de Seren, então Semri vai junto com ele. Seren vê a mãe limpando e diz que vai no mercado comprar alguma coisa para comer, mas Ser não deixa e vai comprar o que a filha quer. Seren explica que precisa caminhar também porque só fica presa em casa, então Ser permite. Sem espera por Seren na frente do prédio e liga para ela. Seren manda ele ir para a esquina porque a mãe pode ficar espiando quando ela sair pela porta. Sem observa um documento de Semri, mas esconde quando Seren se aproxima. Seren pergunta se Sem gosta do tempero que ela bota no casamento dele, já que Semri é tão sem sal que não faz nada para agradá-lo. Sem não quer nem imaginar o que Seren falou ao telefone que Semri não conseguiu ouvir por causa da música alta, e agora quer conversar sobre o que vai acontecer com eles nos próximos dias. Aga fica pensativo sobre uma coisa, então chama Siangir para dar uma missão a ele. Sem fica pasmo com Seren fazendo gracinha em vez de estar preocupada com a vergonha que eles vão passar. Seren só se acha mais corajosa que o covarde, e não só eles vão se dar mal como a cachorra da mãe dele também, e no fim ainda vai sair ganhando porque de qualquer forma é mãe de um caraça. Seren exige que Sem garanta seu futuro com o do bebê, e manda ele pedir ajuda a Senis para isso, além de controlar Aga porque não sabem o que ele fará quando a verdade for revelada. Sem imagina que Seren ficaria com Nedim se ele estivesse bem, mas ela não poderia porque só tem olhos para Sem. Sem manda ela se esquecer de voltar à mansão, mas Seren sabe que um dia esse bebê vai abrir as portas de lá para ela outra vez, mesmo que de início Aga tente impedir. Sem explica que Seren tem que se esquecer da mansão porque eles vão fugir do país antes mesmo do resultado do DNA sair. Ser se preocupa com a demora de Seren, mas vai abrir a porta pensando que é ela tocando. Sivan e Semri dão uma surpresa, e Ser logo pensa que aconteceu algo ruim por eles virem juntos, mas logo se tranquiliza porque é só uma visita dos filhos para reunir a família como antigamente por um momento. Sivan sente cheiro de limpeza na casa e se imagina na casa deles em Antáquia. Semri vê a mãe com várias comidas prontas na cozinha e não entende por que Seren teve que sair para comprar mais. Ser alega que era um desejo de comer besteira que a filha sentiu, então pergunta por que Sem não veio com ela para visitar também. Semri imagina que a mãe viu o que passou na televisão e garante que não era nada do que a mídia divulgou. Ser vê que está faltando açúcar e pensa em ligar para Seren trazer um pacote, mas Sivan se oferece para ir atrás dela e ajudar a trazer. Sem compra algumas coisas no mercadinho para entregar a Seren, para ela fingir que foi só fazer isso mesmo. Seren não está nada contente, mas Sem manda ela aceitar os fatos porque é óbvio que ele não ia querer ficar perto da família depois de dar mais um desgosto para eles. Sivan caminha até o mercadinho. Seren pergunta se Senis vai fugir junto, mas Sem garante que a mãe não sabe e ela já pode arrumar as malas. Seren diz que já arrumou, mas para voltar para a mansão, que é a única coisa que quer. Sem avisa que vai sozinho de qualquer forma e ela ficará sem apoio, então pega o celular e coloca no contato do pai para Seren ligar e falar tudo de uma vez, já que é tão corajosa. Seren alega que não é necessário porque ele vai saber de qualquer forma, mas Sem a desafia a ser mulher e contar primeiro para agilizar o processo. Seren sai do carro revoltada.
Sivan vira a esquina e vê Seren saindo do carro de Sem, aparentemente discutindo. Seren deixa claro que não vai cair em nenhuma armadilha, pensando que Seniz está de conluio com Sem de novo. Sem avisa que vai ligar quando estiver prestes a viajar, e problema dela se não acompanhar, então vai embora. Seren caminha buguejando e dá de cara com Sivan escondido atrás de uma árvore, dissimulando que está muito feliz em ver o irmão. Sivan prefere não comentar nada e acompanha a irmã para casa. Seer continua insistindo para a filha dizer se aconteceu algo com Sem. Semri se incomoda com essa desconfiança. Seren chega em casa e percebe que a irmã também veio visitá-la. Seer pergunta por que ela demorou tanto para caminhar 2 ruas, então Seren inventa que tinha bastante gente para ser atendida no mercado e andou mais devagar pelo peso da barriga. Semri chama Seren para guardar as coisas na cozinha, enquanto a mãe fica com Siva. Seren debocha do carinho e vai ao banheiro primeiro. Sivan pergunta se é o marido de Semri ligando para ela, mas Semri não responde. Semri atende o celular sozinha, então Seangir pede que ela não diga o nome dele e dê um jeito de sair da casa da irmã escondida porque vai levá-la para onde Nedin está escondido. Semri inventa para a família que era Sem chamando para fazer uma coisa urgente e promete voltar mais tarde. Semri corre para sair e entrar no carro, então pergunta onde Nedin está porque claramente não foi para Londres, mas Seangir manda ela esperar chegar. Mais tarde, Aga é avisado que Semri está chegando ao bosque. Semri fica desconfiada daquela cabana no meio do nada. Aga sai na varanda, então Semri fica pensando que caiu numa armadilha de Aga só para ele dar um sermão nela. Aga chama para conversar no quintal, e Semri fica pasma com a crueldade de deixar Nedin isolado num canto daqueles sem atendimento. Aga garante que está cuidando de Nedin ali, e uma das coisas que ele precisa sarar é desse amor que sente por Semri. Semri implora para não entrar nesse assunto, mas Aga não pode mais adiar porque já aguentou demais tudo que viu ela fazendo escondida. Aga diz que Semri chegou na mansão como uma cura para Nedin, mas com o tempo se tornou uma doença que o coitado não consegue sarar. Aga menciona quando Semri disse que tudo o que fez até hoje foi por Nedin, e ela confirma, então ele exige que tudo isso seja jogado no lixo porque não serve mais. Neriman reclama na cozinha que não tem nada acontecendo na mansão. Nurten manda a velha ir procurar o que fazer, aí sim terá algo acontecendo. Nurten fica pasma com a fronte e liga para Seren para ver o que está acontecendo, pois Seniz não apareceu e não pôde conversar com ela. Seren manda a avó não fazer nada e desliga. Seniz se encontra com Sem e conta que rodou o dia inteiro, mas não conseguiu descobrir nada sobre o exame de DNA, já que Aga foi muito cauteloso e conseguiu fazer o hospital guardar segredo de tudo. Sem orienta a mãe a só aproveitar os últimos momentos de paz antes que a bomba estoure. Seniz pergunta o que o filho tanto comemorava com Semri ontem, enquanto ela se matou de tanto procurar uma solução. Sem revela que vai se divorciar dela. Aga termina de contar e espera que Semri tenha entendido tudo sobre a condição de Nedin e como o psicológico dele está afetando o tratamento, pois agora é claro que ela mais ajudou em deixar o coitado doente do que curado de uns tempos para cá. Aga considera que até Seren fez menos mal a Nedin do que Semri, pois enquanto ela mostrava que era um lixo de ser humano, Semri iludiu Nedin com sentimentos que ele não tem como lidar, mesmo sem querer. Aga exige que Semri entre e fale o que for preciso para fazer Nedin tirá-la da cabeça de uma vez por todas. Semri pede um momento sozinha para pensar bem antes de fazer isso. Semri vai ao banheiro e relembra quando Sem a questionava quais eram os verdadeiros sentimentos dela com Nedin, e também quando Aga questionou pelo tratamento que estava dando a ele. Semri reconhece que exagerou e tem culpa mesmo. Enquanto isso, Nedin acaricia uma foto dela na sala. Semri se convence a fazer o necessário para destruir o coração do pobrezinho. Semri volta para perto de Aga e se prepara para entrar. Nedin leva um susto quando Aga entra e esconde a foto. Aga conta que ele tem uma visita, então Semri entra e fica sós com ele. Seniz lamenta muito ter que dizer isso, mas Sem não pode se divorciar de Semri agora porque isso é o mesmo que assinar uma sentença de morte. Sem não vê sentido em ficar adiando o inevitável, pois tudo que a mãe fizer não vai mais adiantar para livrá-lo da verdade. Seniz não admite ser derrotada tão facilmente, mas Sem acha que ela vai ter que se acostumar e se retira para fazer uma coisa. Seniz fica querendo saber o que é.
Siva não toca na comida durante o jantar e deixa Ser preocupada, mas ele garante que não está sentindo nada. Seren mostra a televisão passando de novo a reportagem de Sen e Semri na porta da balada, e pergunta se Sivan sabe de quem a irmã estava sentindo ciúme, já que é o único disponível da família para ouvir as fofocas da mansão. Sivan se levanta sério e até derruba a cadeira. Seren pensa que ele se irritou com uma pergunta tão besta por ser machista. Sivan finge que chutou a cadeira sem querer e avisa a mãe que já vai embora. Seren se oferece para acompanhá-lo até lá fora, mas Ser não deixa e briga com a filha por ficar perguntando do casamento alheio, pois eles já têm problemas demais com esse teste de DNA que Aga mandou fazer e o filho nem faz ideia. Seren sai da casa fingindo que vai se desculpar com o irmão. Sivan tenta se convencer de que não viu nada demais e está só imaginando coisas. Seren chega para perguntar o que o irmão tem, mas ele finge que não é nada. Seren começa a atuar dizendo que viu um carro muito parecido ao de Sen na frente da venda e pergunta se o irmão viu também, mas ele finge que não viu nada e se retira. Seren liga para Sen e comenta que provavelmente Sivan viu os dois juntos na frente do mercado, já que está agindo muito estranho depois que o encontrou na rua, e acha que acabou de estragar tudo porque fez uma pergunta para ele e ficou muito claro que ela estava fingindo. Sen espera que Seren entenda que justamente por isso eles têm que fugir, pois Sivan é outro que não vai poupá-los quando souber de toda a verdade. Sen chega em um restaurante para entregar ao advogado o acordo que Semra assinou. O advogado conta que será um processo simples, já que a união durou pouco. Semri conversa com Nedin sobre todos estarem preocupados com ele, pensando que ele está na Inglaterra. Aga fica observando a conversa pela câmera. Semri começa a fingir que está muito feliz na mansão morando com Sen e os dois estão muito apaixonados, e agora ficará mais feliz de saber que Nedin está sendo bem cuidado, então não vai mais se preocupar com ele. Nedin fica sem reação com essas palavras, e Semri esconde a cara atormentada por ter que mentir para ele. Aga para de assistir às imagens da câmera com um aperto no peito. Semri se treme toda antes de continuar machucando Nedin, então diz que não sente mais pena dele agora que viu que ele está bem e vai melhorar sem a ajuda dela. Assim vai poder viver sua vida tranquila com Sen. Semri pede para Nedin seguir a vida dele também e não se preocupar com ninguém, então se retira. Nedin fica com vontade de chorar. Semri volta para perto de Aga depois de cumprir o combinado. Aga vai ver como Nedin está e encontra no chão os pedaços da foto de Semri que ele acabou de rasgar. Nedin faz uma expressão de ódio profundo. No dia seguinte, Aga recebe uma ligação confirmando que o resultado do DNA já saiu. Sen observa Semri dormindo, então pega suas malas para sair. Semri acorda com barulho e percebe que ele está fugindo. Seren relembra Sen dizendo que vai esperar 5 minutos na esquina da rua quando ligar para ela, e se ela não aparecer, vai embora sozinho. Seren fica pensativa. Sen conta que viu ela voltando para casa muito mal ontem, mas Semri mente que só não estava passando bem. Sen finge que vai só botar suas coisas no iate sem ninguém perceber que ele vai se mudar da casa, e depois se encontrará com Semri para audiência de divórcio. Sen sai do quarto e relembra quando escreveu uma carta durante a noite para deixar para Semri. Sen pensa em entrar no quarto de Dama, então relembra quando a visitou no quarto ontem e zombou dela parecendo um ogro com a máscara de creme no rosto. Dama ficou sem entender por que o irmão queria abraçá-la, já que ele nunca faz isso. Sen pediu para a irmã sempre se manter uma pessoa pura, apesar de estabanada, e nunca deixar ninguém manipulá-la. Dama comentou que isso parecia uma despedida, mas Sen desconversou e se retirou. Sen desiste de entrar para ver a irmã de novo, então se dirige ao quarto da mãe. Senis dorme igual uma pedra e não percebe a presença do filho. Sen relembra quando visitou a mãe ontem à noite também, e ela estava com um pequeno DVD em mãos. Senis revelou que naquele disco havia imagens de Seren na cama com um velho num quarto de hotel, e o homem estaria disposto a declarar que é o pai do filho dela quando o teste de Nedin saísse negativo, como último recurso para salvar Sen do cruel destino. Sen pegou o DVD e partiu no meio, destruindo a única arma que restava para a mãe, pois não queria mais ser cúmplice das maldades dela como fez desde criança. Sen sai do quarto da mãe,
então observa de relance o pai distraído no escritório, olhando alguma coisa no computador. Aga parece feliz com o que está vendo. Sem volta para pegar sua bagagem e lança um último olhar na mansão antes de partir. Sem sai da casa e bota suas coisas no porta-malas do carro, mas acaba sendo visto pelo pai, que pergunta para onde ele vai tão cedo e levando alguma coisa. Sem mente que precisa levar o carro para revisar na oficina agora porque vai precisar dele mais tarde. Aga nem desconfia de nada e quer conversar com o filho mais tarde, depois que o resultado do teste de DNA sair. Aga pega o carro e sai da mansão primeiro com os seguranças. Sem pega logo depois e vai embora também. Neriman leva um susto ao ver Sivan na sala, acordado primeiro que ela. Sivan conta que não conseguiu dormir direito, então Neriman pede para o neto aproveitar e ir na padaria comprar alguns quitutes. Sivan não entende para quê, se ainda tem pão de ontem, mas Neriman faz ele sair mesmo assim. Neriman começa com seu plano e pega o celular para ligar para Senis, mas a vilã dorme seu sono de rainha dopada com remédios e não acorda. Sivan percebe que nem a carteira está levando e volta para trás. Neriman se irrita com a bruxa ruiva sendo tão dorminhoca, então deixa um recado na caixa postal exigindo que ela levante logo para resolver um assunto, pois não vai mais dormir tranquila quando Sen conte a verdade sobre Seren. Sivan fica escutando na porta e descobre que Sen engravidou Seren e todas estão mentindo que o filho é de Nedin. Ser dorme profundamente. Seren abre a porta para dar uma olhada na mãe antes de partir, e logo recebe ligação de Sen que tanto esperava. Seren admira a foto de sua família e se abraça a ela. Sen começa a contar os 5 minutos que deu para Seren sair. Aga chega ao hospital e vai pegar os resultados com o médico responsável. Semri se levanta e termina de se arrumar, então percebe um papel deixado dobrado em cima da escrivaninha. Sen vê que já se passaram os 5 minutos, então liga o carro e quase vai embora sozinho, mas Seren finalmente aparece na rua para ir com ele no último segundo. Aga fica estático lendo o papel com o resultado, e o deixa cair no chão de tão impactado ao descobrir a verdade. Mais tarde, Ser arruma a mesa do café chamando Seren, que já demorou demais para se levantar, então vai vê-la no quarto. Ser descobre que a filha não está e levou todas as coisas dela, já prevendo que ela fugiu. Seren recebe uma ligação da mãe no carro, mas Sen a aconselha a recusar e desligar o celular até eles conseguirem fugir. Ser sai de casa angustiada com a recusa da ligação e tenta pegar um táxi. Aga manda o motorista acelerar para chegar onde precisa o mais rápido possível. Seren se anima por viajar de avião pela primeira vez, mas se revolta ao saber que não será na primeira classe, pois isso significa que o tonto está sem dinheiro. Sen promete que vai resolver lá nos Estados Unidos e vai trabalhar para se sustentar, mas Seren sabe muito bem como ele é preguiçoso. Seren manda ele parar no próximo posto de gasolina porque está morrendo de sede. Sen obedece e estaciona, então pega a carteira para ir comprar água, mas Seren é obrigada a dar do próprio dinheiro para economizar o que ele já não tem. Sen desce do carro, então Seren pega os documentos da carteira dele e rouba o passaporte sorrateiramente. Sen volta com a água e encontra Seren fora do carro. Seren revela que os dois não vão a lugar nenhum porque não vai tolerar viver uma vida de contar moedas como imigrante, tendo a oportunidade de ser rica como mãe de um caraçai. Sen não dá a mínima e avisa que vai sozinho, mas Seren mostra que roubou o passaporte dele e começa a rasgar todas as folhas, destruindo a chance do Boboca fugir. Sen aplaude a grande ideia dela, pois ainda consegue viajar sem passaporte para o Chipre e basta mudar sua rota de fuga. Sen entra no carro e quase sai de novo, mas Seren mostra que pegou tanto a identidade como a carteira de motorista dele e as destrói também, frustrando todos os planos do covarde. Seren espera que ele seja mais rápido que ela para chegar na mansão, então pega um táxi e vai embora feliz da vida com sua artimanha. Sen fica completamente sem saída e é obrigado a pegar o carro para ir atrás. Dama vai ao quarto de Semri para perguntar o que o irmão tinha, porque estava agindo muito diferente ontem e hoje já sumiu. Semri pede para ela ligar para o irmão se quiser saber algo. Dama percebe que ela tem uma carta em mãos, mas pensa que é só uma cartinha de amor de Sen. Sivan se prepara para entrar na mansão, relembrando a safadeza que Neriman disse que Sen e Seren cometeram. Sivan esconde bem sua arma na cintura e passa por um segurança antes de entrar na casa.
Outro segurança sai do alojamento e pergunta se o colega pegou o revólver que tinha deixado em cima da mesa enquanto foi ao banheiro, mas o homem não sabe de nada. Nurten pergunta o que Sivan quer e imagina que a irmã dele ainda não acordou. Sivan pergunta por Sen, deixando a empregada intrigada, mas Sivan sobe sozinho já que ela não diz nada. Nurten acha o rapaz muito estranho e vai pedir ajuda. Dama pede para ver um pedaço da carta de Semri porque precisa se divertir com a palhaçada que Sen deve ter escrito para ela. Sivan se aproxima do quarto e vê a porta entreaberta. Semri conta que ainda não leu nada e não pode deixar a curiosa ler primeiro. Sivan entra com a mão para trás, prestes a sacar o revólver, mas percebe que Sen não está. Semri e Dama ficam nervosas com o rapaz tão estranho, parecendo possuído pelo diabo. Sivan exige saber onde está Sen, o desgraçado que é o verdadeiro pai do filho de Seren. Semri e Dama ficam impactadas com a revelação bombástica. Nurten busca Neriman para contar como Sivan entrou na mansão, e a velha ambiciosa não entende nada porque ele tinha ido à padaria. Nurten sente muito medo de como o rapaz estava. Seer chega de táxi. Nurten tem certeza que algo está acontecendo porque até Seer chegou angustiada, e todas entram na mansão para ver o que é. Neriman fica preocupada por Seren. Dama pensa que Sivan está passando mal. Semri tenta entender se o irmão ouviu direito o que Neriman disse ao celular, mas Sivan não responde e só quer a presença de Sen. Seer sobe procurando por Seren, mas ela não está. Semri pergunta se é verdade o que Sivan ouviu Neriman falando para Seniz ao telefone, deixando a avó assustada. Aga chega em casa e entra doido para revelar a verdade. Semri exige saber se Sen é o pai do filho de Seren mesmo, deixando todas chocadas. Aga aparece e ordena que todo mundo desça para a sala para conversar. Sivan continua escondendo a arma para matar Sen. Seniz finalmente acorda e escuta o recado que Neriman deixou na caixa postal, então se arruma para dar as caras, tremendo de tão nervosa. Dama vai chamar a mãe e pergunta se ela já está sabendo das suspeitas sobre Sen. Seniz não responde nada e sai do quarto com a filha. Neriman fica sem saber o que responder para fingir que Sivan entendeu mal. Seer exige que a velha diga a verdade, pois Sivan disse que também viu os safados conversando escondidos. Semri não consegue ligar para a irmã e para o marido de jeito nenhum. Seniz desce as escadas, e Semri exige que ela pegue o celular e mostre a mensagem da caixa postal que Neriman mandou para ela. Seniz ignora e se coloca diante do marido, que pergunta onde está Sen. Seren e Sen chegam ao mesmo tempo na mansão. Seren percebe que o carro de Aga está em casa, então essa hora todos já sabem da verdade. Neriman fica com a cara no chão ouvindo a si mesma brigando com Seniz e dizendo tudo o que não devia ter dito, sobre Sen ter transado com Seren e Nedin levado a culpa de engravidá-la. Seer exige que a sogra maldita se explique. Neriman manda Seniz ajudá-la a explicar aquilo, mas ela não diz nada. Semri exige que a avó diga onde Seren está, porque parece que ela já fugiu com Sen.